Então, nesse vídeo a gente vai ver o que é laço de repetição e como criar um laço de repetição. Então, a gente já viu como criar uma lista. Então, por exemplo, vamos criar uma variável chamada nomes, que vai ser uma list of, ou seja, uma lista de nomes. Então, Renaro, Ana e Maria. Então, essa variável nomes é uma lista que contém 3 nomes. Então, a gente já viu como acessar esses nomes, né? Então, a gente pode acessar através do index, passando 0, 1, 2. Mas imagina se essa lista tivesse 1000 elementos. Fica difícil a gente acessar todos esses elementos passando o index, né? Então, para isso, existem os laços de repetição. São funções que o próprio Kotlin já criou que te permite iterar, ou seja, passar por cada um dos valores de uma lista. Então, para isso a gente pode usar o for. For em inglês significa para. Então, eu vou mostrar como que a gente usa o for. Isso aqui é uma variável nomes, contém mais de um nome. E aí você pode passar o nome de uma variável, que eu vou chamar de x, por exemplo, em nomes. O que isso significa? Para cada valor que eu vou chamar de x dentro de nomes. Quais são os valores dentro de nomes? Essas 3 variáveis aqui. Então, para cada valor dentro de nomes, e aí eu vou abrir as chaves, e todo esse bloco de código vai ser executado para cada valor dentro da sua lista. Então, como você pode ver, tem 3 valores, então esse bloco vai ser executado 3 vezes. Então, por exemplo, deixa eu imprimir aqui print ln, vou imprimir x, o valor de x, que vai ser Renaro, Ana e Maria, e eu vou imprimir aqui embaixo fim. Então, eu executei para ver o resultado. Como vocês podem ver, Renaro, Ana, Maria e fim. Então, perceba que agora algo diferente aconteceu no código, porque antes, quando você não tem um laço de repetição, o seu código era executado de cima para baixo. Ou seja, cada linha era executada. Essa linha era executada, depois essa, depois essa, depois essa e depois essa. Ou seja, sequencialmente de cima para baixo. Só que quando você tem um laço de repetição, como o próprio nome diz, um bloco de códigos vai ser repetido. E o que acontece nesse for é o seguinte, essas variáveis vão ser atribuídas para x. Então, esse bloco vai ser executado enquanto houver valores que ainda não foram utilizados. Então, portanto, vai começar com Renaro, depois vai para Ana, e aí quando chega aqui no final ele volta, Renaro, Ana, Maria. E aí, quando voltar e não houver mais valores dentro daquela lista que já não foram usados, aí ele vem aqui para o final e continua no fim, como você pode ver, Renaro, Ana e Maria. Tá gostando do conteúdo? Então dá aquela força pro canal, se inscreve e senta o dedo no like. Então isso é um exemplo de laço de repetição. Existem diferentes maneiras de criar um laço de repetição. Por exemplo, imagina que eu quero imprimir o valor de 1 a 10. Eu quero imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como que a gente pode fazer isso? Obviamente que a gente pode escrever 1, depois 2, só que isso não é muito inteligente, né? Imagina que eu tivesse que escrever 1000. Eu teria que colocar 1000 linhas dessas uma embaixo da outra. Então, a gente pode usar o laço de repetição para criar, para resolver esse problema. Então, vou criar uma variável chamada x, que vai ser os números de 0 a 10. Eu vou começar com o valor igual a 0. E aí a gente pode usar o comando, existe um comando de repetição que é chamado de while. While em inglês significa enquanto. Então, enquanto ele é bem parecido com for, ele também é um laço de repetição, ou seja, todo o código que está aqui dentro dessas chaves vai ser repetido. Ele vai ser repetido enquanto o parâmetro que a gente passar aqui, por exemplo, x menor que 10. Então, enquanto isso for verdade, todo o código que está aqui dentro vai ser executado. Então, deixa eu imprimir aqui. Eu vou imprimir o valor de x.
Então, se eu rodar esse código, vai dar um problema. E eu já vou explicar. Se eu rodar esse código, vai dar um problema. Por quê? Eu estou repetindo essa linha e eu estou falando, enquanto o x for menor que 10 e o x começa com 0, portanto ele é menor que 10, essa linha vai ser repetida. Então, vai chegar aqui no final e ele vai voltar aqui para o while. E vai perguntar para a mesma condição. X ainda é menor que 10? É. E aí vai imprimir. X é menor que 10? É. E vai imprimir. Isso se chama um loop infinito. Ou seja, nunca vai sair daqui. Então, se eu tentar executar esse programa, vai dar um erro. Olha lá. Evaluation stopped while log size exceeded max size. Ou seja, ele tentou executar aquilo, mas como teve um loop infinito, ele nunca parou e dá problema no seu código. E por que nunca parou? Porque essa é a condição de parada. Ele vai fazer essa linha de código enquanto essa condição for verdade. E essa condição é verdade até o infinito, porque a gente não está mudando o valor de x. Como que eu faço para fazer isso? Para resolver isso? Eu tenho que acrescentar o valor de x, né? Então, portanto, x recebe x mais 1. Então, se eu rodar esse código, eu vou ver... Opa, não quero imprimir x, eu vou imprimir... Saiu o resultado, eu imprimi x porque eu estava imprimindo a string x e não o valor da variável x. Então, eu vou executar de novo. E agora eu consigo ver 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que eu não imprimi o 10? Porque a condição é enquanto for menor do que 10. 10, obviamente, não é menor que 10. Portanto, quando chega a 10, esse bloco de código não é executado porque essa condição não é mais válida. Então, o while é uma outra maneira de criar um laço de repetição. Então, uma maneira de você aprender como criar laços de repetição você pode escrever for loop, então for loop Kotlin. E o primeiro link que aparecer no Google vai ser a documentação do Kotlin. E aí você consegue ver quais são as opções para criar um laço de repetição no Kotlin. Então eu vou mostrar um outro. Uma outra maneira de criar um laço de repetição é usando um intervalo. Então a gente vai usar o for novamente. E dentro do for eu posso falar para i in, mesma forma, né? Aqui é o nome da variável. Sempre começa dessa forma. For, nome da variável in. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, x. Eu vou apagar. Ou seja, para a variável x in. E aqui eu posso colocar um intervalo, por exemplo, de 0 a 10. Então, para x no intervalo de 0 a 10, imprima o valor de x. De 0 a 10. E se eu quiser de 2 a 5? É só mudar o intervalo, de 2 a 5. Então, ele é incluso de 2 a 5. Então, se você quiser que comece no 2 e pare no 5, você é só colocar o intervalo aqui de 2 a 5. Então, existem diferentes formas de você criar um laço de repetição. Como você pode ver, você pode usar o for ou você pode usar o while. E existem outras funções. Por exemplo, existe o repeat. Repeat é uma função que o próprio Kotlin definiu, que você pode falar repita 10 vezes, imprimir, por exemplo, fim. Então, se eu executar esse código, eu vou imprimir fim 10 vezes. Então, é isso que é um laço de repetição. Nada mais é do que um bloco de código que está definido aqui por esse parênteses, que geralmente é usado com o for ou o while. Então, vamos criar uns exercícios agora. Então, vamos lá para os exercícios. O exercício número 1 é o seguinte. Crie uma lista de nomes e some a quantidade de caracteres de todos os nomes e imprima na tela. Então, por exemplo, imagine que você tem uma lista com 2 nomes, Ana e Renaro. Ana tem 3 caracteres e Renaro tem 6. Portanto, você tem que imprimir 9, que é 6 mais 3.
Então, esse é o exercício número 1. Para o exercício número 2, utilize o while e imprime o valor de 9 até 0. Então, imprima lá 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, utilizando o while. Então, pausa o vídeo e resolve os exercícios. Então, vamos resolver os exercícios. Então, esse é o exercício número 1. Crie uma lista de nomes, portanto, nomes igual list of. Então, eu vou colocar aqui Ana, Renato, João e Maria. Então, aqui é 3 mais 6, 9. Aqui eu tenho 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 caracteres. Eu tenho 4 nomes e somando tenho 18 caracteres. Como que eu posso resolver isso? Bom, existem diferentes formas, mas uma forma é criar uma variável soma que começa com 0 e para cada valor, para cada nome dentro de nomes, ou seja, para cada nome eu vou somar, eu vou guardar nessa variável soma, ou seja, eu vou colocar dentro da soma o que já tem lá, mais a quantidade de caracteres do nome. A quantidade de caracteres você pode usar o nome ponto size, length. Então, nome.length vai retornar 3, 6, 4, 5 e tudo isso vai ser armazenado dentro de soma. E aí, a única coisa que eu preciso fazer é imprimir soma. Então, deixa eu executar o código. Como você pode ver, 18 funcionou. Agora vamos para o exercício número 2. Utilize o while e imprima o valor de 9 até 0. Então, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de x, que vai guardar esses valores, que eu vou começar com 9. E aí eu vou utilizar, enquanto o x for maior do que 0, for maior ou igual a 0, porque eu quero imprimir 0 também. Ou seja, enquanto esse valor aqui que eu defini, começando com 9, enquanto isso for maior do que 0, então faço alguma coisa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que imprimir o valor de x. Então, eu vou executar. Eu não posso esquecer também de diminuir o valor de x, senão, como vocês podem ver, vai ter um loop infinito. Portanto, x recebe o que já tem x menos 1. Portanto, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E é isso. Até o próximo vídeo.